que é sobre dar estudos bíblicos, e isso faz parte da caminhada cristã, não somente a gente ter conhecimentos bíblicos e se preparar, mas sim ajudar outras pessoas, né? Com certeza, dar estudos bíblicos é um privilégio que Deus nos dá na realidade, não é? De nós podemos participar desse trabalho, e a gente vai frisar isso, especialmente no final da nossa fala de novo. Não existe nada mais especial do que participar da conversão de alguém. Quando a gente é Com parte da certeza. transformação de outras pessoas, isso não tem preço. Com certeza, e esses momentos de quarentena que a gente está vivendo, eu acho que tem aberto muitas portas. Não sei se você está sentindo também corações mais fragilizados e algumas dúvidas também. Será esse um momento de oportunidade, esse momento de quarentena? Com certeza. Feliz ou infelizmente, nós seres humanos temos a tendência de nos lembrarmos mais de Deus nos momentos de dificuldade e dor. E a gente está vivendo um momento de dificuldade, de complexidade. E as pessoas têm se voltado, inclusive nós também, não é? Nós temos nos voltado mais para as coisas mais importantes da vida. E a gente tem se voltado, inclusive, para Deus. Então a gente percebe que tem muita gente sedenta, muita gente buscando Deus, buscando a sua palavra. Então, a gente tem que aproveitar esse momento mesmo, não é? Para a gente poder é, espalhar o amor de Deus para as pessoas que tanto precisam, inclusive nós também. Com certeza. Você que está em casa assistindo a gente, pode mandar sua pergunta. Você está na igreja há um tempo, quer compartilhar isso que você aprendeu com alguém, mas não sabe, tem algum método? Como que eu faço? Como não errar na hora de abordar alguém? A gente vai falar sobre tudo isso hoje. E se você tem alguma pergunta específica, você manda aqui pra gente, que a gente vai estar lendo nos comentários. Nossa equipe vai estar mandando para cá e o professor Adriane vai estar respondendo para você. Professor, sobre erros e acertos. A gente, às vezes, na boa vontade, a gente dá passos errados na hora de abordar alguém. Então, a minha pergunta para você, para a gente começar, é que tipos de erros a gente comete e o que a gente pode fazer para acertar na hora de abordar alguém para estudar a Bíblia com a gente? Uhum. Eu acho que o principal erro que nós cometemos é não avaliar o perfil religioso da pessoa que a gente está abordando. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas estão em diferentes estágios do interesse religioso. Isto é, tem gente que está basicamente predisposta a estudar a Bíblia. Ela gosta da Bíblia, ela está aberta à religião. Então essa pessoa, ela está assim num nível aonde a gente pode ter uma abordagem, quem sabe, mais direta com ela. A gente não precisa dar muitas voltas, ela já está disposta, não é? Então a gente pode ser mais direto. Agora, tem uma outra pessoa que, quem sabe, ela não está tão interessada em religião assim. Ela não fala muito de estudar a Bíblia, os interesses dela estão em outros lugares. Então, para essa pessoa, a gente não pode usar uma abordagem direta. A gente precisa ser mais cauteloso, a gente precisa ter mais sensibilidade, não é? E a gente precisa começar a detectar quais são as necessidades que essa pessoa tem, quais são os interesses que ela nutre, e com base em necessidades e interesses, a gente vai fazendo conexões com a Bíblia, conexões com Deus, e a partir dessas conexões a gente vai abordando essa pessoa de uma maneira que a gente chegue ao coração dela por uma abordagem mais indireta, vamos dizer assim. Então a gente peca se a gente for muito direto com ela. Por outro lado, para alguém que está muito predisposto, quanto mais indireto, mais demorado fica, não é? Ela já está pronta, não é? A gente pode perder a Mas oportunidade, né? exatamente, seja qual for o caso, seja o que está mais propenso à religião ou que está menos propenso à religião pelos seus interesses próprios, a gente sempre tem que abordar da perspectiva da nossa própria experiência. A gente não vai estar dando uma série de estudos bíblicos. O que a gente está oferecendo é compartilhar com ela a experiência que eu tenho ou que você tem da palavra de Deus. Como isso tem sido uma bênção para a minha vida e eu gostaria que isso também fosse estendido a outra pessoa. Então essa abordagem ela precisa ser muito pessoal. Você não é meramente um instrutor bíblico. Você é alguém que está compartilhando a sua própria experiência.
Sensacional isso, e tem muito a ver com sensibilidade também. Eu acho que 2 pontos do que eu entendi que você falou é sensibilidade para entender em que estágio a pessoa está, e depois você tornar essa experiência algo que parte daquilo que você vive. E daí eu já puxo a próxima pergunta para você. É importante que nós, como cristãos, estejamos preparados, né? A que a gente estude a palavra e que a gente tenha uma conexão com Deus para então começar o estudo com alguém. Seria isso? Com certeza, porque a gente não pode oferecer aquilo que nós não temos, não é verdade? Então, Sim. quando a gente está preparado do ponto de vista do conhecimento, mas também da nossa própria espiritualidade, isso vai transmitindo à pessoa algo. Ela às vezes pode dizer não a uma série de estudos, mas ela vai ter mais dificuldade de dizer não a você e a sua experiência. Então o que você está oferecendo é amizade, é diálogo, é conversa. Quando você torna isso mais pessoal, é mais complicado e mais chato para ela dizer não, não é? Ela pode dizer não a uma mera série de estudos bíblicos, como ela está ouvindo, né? Mas para a sua amizade, para a sua experiência, para o seu compartilhar com ela vai ter muito mais dificuldade de ser resistente a isso. Com certeza, com certeza. Tudo começa com uma sinceridade e amizade. Vou ler alguns recadinhos aqui que estão chegando para a gente. Abraço para Henrique Justino, Sérgio Magalhães, Antônio Fernando, Antero também. Alguns fizeram algumas perguntas. O Henrique até falou aqui, eu tenho vontade de dar estudo, mas eu não sei para onde começar, não tenho nenhum argumento. Henrique, a gente vai falar sobre isso, a gente já está falando sobre isso, inclusive o seu argumento tem que ser a sua vida, esse que a gente acabou de discutir aqui agora. O Antônio falou aqui, pastor, que o primeiro passo é o próprio testemunho. Exatamente isso, Uhum. Antônio. Que bom que você reconhece isso, e esse é realmente um passo importante. A gente vai lendo mais perguntas ao longo do caminho, mas vamos continuar nossa conversa aqui. A gente já falou sobre essa oportunidade que a quarentena está trazendo, você que está chegando agora. Pastor, aqui é assim, no ao vivo, as pessoas vão chegando, às vezes perdem o comecinho e a gente vai relembrando elas. Sim. Então a gente já falou sobre as oportunidades que esse tempo está dando para a gente, como a gente pode acertar em ter sensibilidade, criar conexões com as pessoas e falar sobre aquilo que é uma verdade para a gente. Mas agora, pastor, eu queria bater num ponto aqui, sobre, às vezes a gente vai abordar alguém, a pessoa já aceitou ter esse momento de estudo bíblico, mas você não quer ir sozinho, porque você tem algum receio e tal. Seria interessante levar alguém que já tem mais experiência? Essa outra pessoa tem que papel junto com a gente nesse momento de estudo bíblico como um terceiro interessado? Uhum. Eu acho que não, a resposta aqui não é apenas pode levar alguém ou pode envolver alguém, mas, se possível, a gente deve envolver outras pessoas. Porque a gente está criando, na realidade, uma comunidade de amizades. A gente não está apenas dando conhecimento, a gente está trazendo relacionamentos, né? Então, quanto mais pessoas para o relacionamento, melhor. Digamos que essa pessoa seja mais experiente do que eu ou você. Que bom, ela vai poder ajudar a gente com mais experiência, não é? Às vezes, como alguém já falou aí, se sente inseguro porque não tem muita experiência, então traz alguém que já tem mais rodagem. Essa pessoa vai te dar mais base e você vai ter mais tranquilidade ao ir junto com essa pessoa. Agora, pode ser também o caso oposto, onde você já tem uma certa experiência e aí você leva alguém que não tem tanta experiência, alguém que está começando. É assim que ela vai aprendendo também. É assim que ela vai incorporando coisas, né? Então você, nesse processo, pode aprender com alguém que é mais experiente ou pode ensinar alguém que é menos experiente. Seja qual for a situação, é importante ir junto com alguém. E agora vem uma dica espiritual para isso também. Quando a gente está ensinando a Bíblia, a gente não está meramente transmitindo conhecimento. Enquanto a gente está dando estudo bíblico, a gente crê que a gente está vivenciando um grande conflito. Tem Deus e o céu inteiro interessado na vida dessa pessoa, mas tem também um inimigo que não quer a decisão dessa pessoa. Há um grande conflito enquanto damos estudos bíblicos. E enquanto, se dois estão dando os estudos bíblicos, um vai explicando e o outro está em espírito de oração, para que Deus possa ajudar, dando as melhores ideias,
a melhor postura, não é? Porque não é meramente um exercício intelectual, é uma experiência espiritual que está em jogo ali, e estar com mais uma outra pessoa é muito importante. E a gente pode fazer isso mesmo virtualmente, né? Com certeza, com certeza. Existem várias ferramentas que hoje em dia a gente pode usar. Antigamente, eu me lembro de ir em Missão Caleb e ter aqueles livrinhos, ou mesmo quando nós íamos em duplas missionárias, ou pessoalmente as famílias darem estudos bíblicos para outras pessoas, e a gente tinha um livrinho. Hoje em dia, está tudo aqui no nosso celular, no nosso computador. A gente pode fazer isso de diversas formas. Eu acredito que seja mais fácil ainda, né, professor? Você sente isso, que existe mais uma Uhum. facilidade para levar o evangelho? Com certeza, ainda mais com a geração jovem, não é? Muito bem familiarizada com as mídias digitais, então tudo pode ficar fácil. Com certeza. Você que está em casa, eu vou dar dicas para você agora de onde encontrar estudos bíblicos. A Igreja Adventista tem um site só para downloads, onde você encontra materiais de todos os departamentos, inclusive estudos bíblicos. A gente preparou um link encurtado aqui, você vai ver na tela agora o link, que é adv.st/estudos bíblicos. Bem fácil. adv.st/estudos bíblicos. Lá você tem diversas opções de estudos bíblicos. Tem estudos bíblicos, eu vou lembrar alguns aqui que você já conhece, por exemplo, Ouvindo a Voz de Deus, muita gente já viu esse, tá lá também, um guia muito interessante. Um específico que é Apocalipse, Revelações de Esperança, tá lá também. Ensinos de Jesus tá lá também. E tem estudos bíblicos especiais para ministérios, como o Ministério dos Motociclistas, Seven Bikers, que é uma galera que se reúne para andar de bicicleta também, para fazer estudo bíblico depois. É sensacional isso. Então tem oportunidade para todo mundo, tem para as crianças também, para adolescentes, juvenis. Tá tudo lá, gente. Eu vi até um que é apenas para mulheres. Tem mulheres que se reúnem para momentos de oração e às vezes fazem estudos bíblicos específicos para esse contexto. Então tá tudo lá, gente. Eu vou repetir para vocês. adv.st/estudos bíblicos. Lá você encontra tudo e mais um pouco para estudar a Bíblia com outras pessoas e ter tudo aqui, ó, no seu celular, no seu computador, para facilitar para você. Pastor, tem muita gente perguntando para a gente aqui, é dica prática de como começar. A pessoa aceitou, eu já estou indo para casa dela, existem métodos de como começar. E eu sei que existem alguns passos. Será que a gente podia começar ali desde antes do estudo? O que fazer? Uhum. Vamos lá, vamos meio que num passo a passo. Lógico que isso daqui não é receita de Sim, bolo, tudo vai depender do claro. contexto que é onde você está, da pessoa, mas o que a gente vai estar dando aqui são parâmetros gerais que ajudam a gente a pensar o estudo, não é? Então, se a gente está pensando aqui antes de começar o estudo, a gente não vai começar logo dando aula, né? Não é isso. Como a gente já falou, é um bate-papo, é uma amizade. Então, de início, a gente não vai começar direto no estudo, a gente vai, digamos, criar um ambiente aí de amizade, bater um papo, né? Sobre as coisas da vida, como é que essa pessoa está, tudo mais, criando um relacionamento ali. Só que também tem que tomar um cuidado, são dois extremos. O extremo da gente chegar direto no conteúdo do estudo, sem essa introdução, sem esse quebra-gelo, digamos assim, para a gente conversar, bater papo, né? Criar um relacionamento. E o outro extremo também é a gente começar esse relacionamento e desandar, digamos, né? A gente vai embora e vários minutos acabam sendo gastos, sendo que a gente poderia ser mais objetivo de entrar no estudo, né? Então tem que ser aqui uma Sim. conversa breve, uma conversa amiga, mas que não deixa desviar. A gente vai construindo ali uma conversa, mas que vai levando para aquilo que vai ser o estudo. Isso é muito importante, não é? Pode ser que a gente, por exemplo, está conversando com mais de uma pessoa. Então o estudo, né? Então é muito importante a gente dar uma atenção para todas as pessoas que estão envolvidas ali. Às vezes tem até criança no meio. E muitas vezes a gente comete o erro de ignorar as crianças. A gente não deve fazer isso. Então, reconhecer as crianças Importante isso que você está também, falando. importante é. Então, reconhecer cada um, saber o nome de cada um também, né? É importante a gente ter um relacionamento pessoal e, nesse sentido, também é importante que todas as pessoas que estão envolvidas no estudo tenham a Bíblia, porque ela não pode apenas ouvir o que você está falando, ela precisa conferir cada passo do estudo. Então é muito importante a gente
ter segurança de que todos têm a Bíblia. Isso não é difícil, hoje em dia isso é muito fácil, né? Mas se assegure que a pessoa não está simplesmente te ouvindo, ela está acompanhando na Bíblia aquilo que está sendo falado. E participando, né? Às vezes é o momento que ela para, lê, vê que aquilo tá ali mesmo, ela nunca viu aquilo antes, é importante isso. Com certeza. Daí, então, a gente já pode introduzir o estudo. Quando isso começa, quais são os passos? Tá, vamos pensar aqui numa série que está se iniciando. Nessa série, você vai dar um quadro geral do estudo da Bíblia, não é? Não precisa ser nada específico, você dá uma visão ampla daquilo que vai ser o estudo de maneira geral. É importante a pessoa ter um quadro do todo. Você que é um instrutor bíblico, já tem as lições com você, então você dá para ela um vislumbre de onde vai começar, depois qual vai ser a próxima lição, não é? E como vai ser do meio para o final também. Dá uma visão, um apanhado geral, vamos dizer assim. Agora, digamos que você está começando agora uma outra lição, você está tendo um segundo, um terceiro encontro com a pessoa. Então, vale a pena você sempre retomar o estudo anterior. O que nós aprendemos no estudo anterior? Vamos recapitular os pontos principais que nós vimos na lição anterior. Então, sempre fazendo ponte, sempre conectando com o que veio antes, não é? No caso do estudo que está na sequência. E assim, antes de chegar nos dados bíblicos em si, vale a pena a gente começar o estudo daquele dia com alguma experiência ou alguma história de vida que se conecta com o assunto do dia, não é? E aí essa história pode estar relacionada com você, com a pessoa que está te ouvindo também, não é? E isso vai, digamos assim, deixando o ensino que vai ser trazido na sequência, ele fica mais palpável, ele fica mais concreto por causa dessa história. Com certeza. Depois que introduzimos o estudo, a gente já pode ir, porque a gente pode chamar de corpo do estudo bíblico, aquilo que vem no meio, aquele conteúdo mesmo da lição do dia. Que passo a passo, o que é importante ressaltar sempre, apesar de o tema mudar, o que é importante a gente sempre pontuar nesses estudos? Uhum. Então aqui vem alguns pontos importantes, a gente está na lição propriamente dita, não é? No conteúdo em si. Vai variar de acordo com a série que você adotou. Você tem várias opções, a Maureen já falou, né? Tá aí algumas opções também. Cada estudo vai ter uma quantidade de textos. Eu vou colocar aqui um número geral. Em geral, a gente vai ter, digamos, de 6 a 7 textos. Pode ser mais, pode ser menos. Não é uma lei fria, mas é um princípio geral. Por quê? Porque se forem poucos textos, a pessoa não vai ter uma base muito sólida naquele estudo. Ele vai estar mais ouvindo o que você está falando do que acompanhando na Bíblia aquilo que ele precisa observar. Agora, se são muitos os textos também, ele começa a se afogar, digamos assim, numa quantidade que é muito grande. Então, digamos assim, os 6 ou 7 ali nesse parâmetro, ou a quantidade que a sua lição está trazendo, é uma quantidade essencial para você nem deixar essa pessoa, digamos assim, subnutrida do ponto de vista da aprendizagem, e também nem você vai colocar muita comida além do que ela pode processar naquele dia. Então é importante ter essa sabedoria na quantidade de textos. Outra coisa importante, a gente ensina mais com perguntas do que com afirmações. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente levanta perguntas, a gente faz a pessoa pensar por ela mesma. E quando você está simplesmente afirmando, você está pensando por ela. É como se a gente estivesse pensando aqui num alimento que a própria pessoa precisa mastigar por si própria. Se a gente explica muito, é a gente que está mastigando por ela. Mas quando a gente faz perguntas, não. Ela precisa processar esse conhecimento. E aqui vem uma dica muito importante. A gente privilegia mais perguntas do que afirmações, porque a afirmação tem que vir da própria pessoa, de preferência, não é? E outro elemento importante. Aqui alguns têm que se segurar um pouco. Tem gente que gosta de fazer a pergunta e já trazer a resposta. Aí não serve muito, né? Então faça a pergunta
e espere a pessoa pensar e responder por ela mesma. Depois que ela responder, aí você vai fazendo os ajustes, não é? E construindo em cima daquilo ali. Mas deixe a pessoa responder, especialmente com a Bíblia, não é? Então, a pessoa está lendo ali, deixa ela responder com a palavra de Deus. E é importante você argumentar sempre a partir da Bíblia. Então, não fuja muito da sua argumentação ou das suas perguntas para longe daquilo que o texto está falando. Sempre tenta trazer para perto daquilo que foi dito também, não é? Talvez nesse momento Eu, as pessoas possam usar exemplos do dia a dia ou sabedorias populares. Então, nesse momento é Bíblia mesmo. exatamente, você não vai ser indelicado com a pessoa, você sempre vai afirmar aquilo que ela está dizendo, não é? Mesmo quando ela disser algo que não é bem aquilo que a Bíblia está dizendo, você sempre tem como aproveitar algo do que ela está falando e trazer para aquilo que a Bíblia está dizendo. Então a gente nunca pode perder a elegância, né? A boa educação, de trazer sempre o que ela falou, mesmo que não seja bíblico, alguma coisa tem para você aproveitar, e aí você traz aquilo ali para a Bíblia com muita perspicácia, né? O Espírito Santo também vai estar te Gentileza ajudando também. nesse processo. Gentileza, muita educação, não é? Nesse processo, é muito importante que a gente sempre vá do conhecido para o desconhecido. Às vezes a pessoa não conhece aquela doutrina que está sendo explanada, e aí você escolhe coisas que são do dia a dia dessa pessoa para então trazer elementos desconhecidos para ela, né? Então você vai ali no passo a passo para que você não mergulhe essa pessoa num emaranhado de novas informações. Tenta tornar isso mais palpável, né? Aí, digamos assim, a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo agora, porque é o estudo em si, né? Digamos Claro, vamos que lá. a pessoa, ela traz uma pergunta que é fora do tema que a gente está estudando naquele dia. Aquela pergunta é tema do próximo estudo, é do estudo daqui 2 semanas, não é? Então, o que a gente faz? A gente não responde essa pergunta agora. A gente mantém a expectativa dessa pergunta para outra lição, para a chama ficar acesa, não é? Então, essa pergunta que você fez é muito boa. Ela se conecta com isso que a gente está falando aqui, mas a gente vai precisar de estudar essa questão depois, porque essa pergunta ela é boa demais para a gente falar hoje. Então, a gente vai ter que esperar um pouco. Você me ajuda a lembrar dessa pergunta? Então, a gente vai mantendo a expectativa para o estudo futuro. Isso é muito importante, não é? Legal isso. Um outro elemento também é o seguinte: lembra de que cada lição tem que ter Cristo como centro. Cada uma das lições. Não se perca no meio dos argumentos ou das informações bíblicas de maneira a tornar essas informações frias e meramente informacionais. Todas elas precisam estar conectadas com Cristo, não é? E o nosso relacionamento com Ele. E aqui vem um ponto muito importante que a gente precisa afirmar. A gente, enquanto está dando estudo, a gente precisa ter o cuidado de falar à mente da pessoa por meio das informações, mas também falar ao coração da pessoa por meio da experiência e também da pessoa de Cristo em cada um desses estudos. Então, muito cuidado para que a gente torne os conceitos claros, palpáveis para a pessoa, mas ao mesmo tempo bastante experienciais e relacionais com a pessoa de Cristo Jesus. Com certeza. Então, no corpo desse estudo, a gente falou o coração dela, a gente usou Cristo como centro, a gente tomou vários cuidados para não fugir do tema, a gente usou até perguntas que a pessoa faz para ser um gancho para depois. Enfim, teve muita informação aí, mas aí vem uma conclusão. Como concluir de uma forma que pesque a pessoa para a gente continuar estudando sobre isso, que um dia vai transformar a vida dela e está transformando? Ok, então a gente está chegando aqui no momento da conclusão do estudo bíblico, digamos, né, daquela lição. E aí é sempre importante, obviamente, você vai estudar a lição antes de ter essa lição com a pessoa, né? E nesse estudar a lição, tem que selecionar aí
uns 2 textos bíblicos para falar assim, esses textos bíblicos vão ser usados para a conclusão. Porque o princípio que a gente colocou desde o início é que o estudo bíblico precisa estar centrado na Bíblia. Então, mesmo a conclusão do estudo vai vir da palavra de Deus. Porque é a palavra que está falando para essa pessoa. Não é? Então, seleciona ali um ou 2 textos que vão concluir para essa pessoa, que vão chamar para ali o ponto final da lição, aquilo que precisa ficar, aquilo que precisa ficar bem claro. Nesse ponto aqui, deixa eu ressaltar um aspecto. É muito importante para nós, quando chega no final da lição, checar se o que a gente trabalhou foi entendido, não é? E aqui um cuidado é muito importante. A gente não deveria perguntar para a pessoa assim, você entendeu? Por que eu estou dizendo que essa pergunta não deveria ser feita? Porque quando você pergunta se a pessoa entendeu, está colocando o peso nas costas da pessoa. E se ela não entendeu, ela vai ter às vezes vergonha de dizer que não entendeu, porque se ela não entendeu foi culpa dela, né? Ela Sim. deveria ter entendido, mas não entendeu. Então, ela se sente como boba, digamos, no estudo. E a gente não poderia deixar a pessoa nesse tipo de desconforto. Traz a responsabilidade para você como instrutor. Ficou Uhum. claro? Eu expliquei de uma maneira clara. Você precisa que eu clarifique melhor? Traga responsabilidade para você, não é? Porque daí a pessoa fica mais à vontade de dizer, olha, esse ponto aqui eu gostaria que ficasse mais claro, não é? Então aí você, com toda a delicadeza, gentileza, você diz, olha, então eu vou esclarecer melhor esse ponto. Você tira o peso da pessoa e coloca como uma coisa que você está oferecendo para ela, não é? Com Então esse é um certeza. elemento importante, né? Agora, para fechar, é importante, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também, é importante que cada lição termine com um apelo. Pastor, eu Não até vou te basta. interromper. Pois não, Eu vou te claro. interromper porque é a dúvida de muitas pessoas. Eu devo falar aquilo que eu tenho para falar, apresentar o que a Bíblia tem a dizer e deixar em silêncio, ou eu não posso perder nenhuma oportunidade de apelar a ela? Isso significa já apelo ao batismo ou isso é simplesmente um apelo de compreensão? Como funciona isso? Então, essa é uma pergunta muito boa, a gente vai construir ela um pouquinho agora e depois também a gente continua conversando, né? Veja, eu estou Sim. mantendo a expectativa acesa. Bom, em cima disso, é importante checar se a pessoa entendeu, certo? Porque se não houve Claro. um bom entendimento, a pessoa não vai ter como fazer uma decisão bem abalizada. Existe um pensamento até bastante interessante que diz assim: o coração não pode abraçar aquilo que a mente não entendeu. Então a gente só está fazendo aqui um trocadilho em cima disso daí. Certifique-se que a pessoa entendeu bem aquilo que foi colocado. E uma vez que ela entendeu bem, é importante a gente trazer para um apelo, certo? Esse ainda não é um apelo para o batismo, mas é um apelo que vai tentar trazer da mente para o coração. Então você entendeu, né, isso daqui, ficou claro, né? Você não perguntou se a pessoa entendeu, você está afirmando. Então estou percebendo que você entendeu isso, né? Eu estou tentando esclarecer esse ponto. Então parece que ficou claro. Então uma vez que a gente entendeu isso, o que a gente faz com esse tipo de informação? O que a gente faz com esse tipo de conhecimento? Porque a Bíblia, ela traz conhecimento em forma de sabedoria, né? O que a gente traz isso para a nossa vida? Como é que isso que a gente aprendeu aqui se transforma em uma bênção para o nosso dia a dia? Então agora vem as perguntas de apelo, né? Você gostaria de praticar isso? Você gostaria de que isso fosse uma realidade na sua vida? Então você vai trazendo para uma dimensão bem palpável. E é importante que o Uhum. apelo não seja pensado na hora que você está fazendo o apelo. Pense antes. Quando você estudou a lição, antes de dar a lição, pense como é que eu posso aplicar isso que a gente está estudando para a vida prática da pessoa. É nessa aplicação que eu vou apelar, para que isso possa fazer diferença na vida dela. Então você gostaria, você aceita, não é? Apela para que isso se torne prático. É lógico que ao você pensar antes, isso não elimina o fato de que o Espírito Santo vai estar trabalhando com você na hora também.
te ajudando a ter mais ideias ainda na hora. Mas o Espírito Santo também está te ajudando a preparar a lição antes, né? Então, quanto mais a gente pensa sobre isso antes, melhor, a gente dá mais tempo para o Espírito de Deus trabalhar na nossa mente, né? E no momento também ele vai trazer mais ideias. Então aqui o apelo não deveria ser visto como forçar a pessoa a algo. Não, não deveria ser assim. Tem gente que pensa, bom, eu não vou apelar para que eu não force a pessoa. Isso não deveria ser pensado dessa maneira. Quando você deixa de apelar, você deixa de permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa e você, às vezes, deixa para outro momento uma aplicação que vai se transformar em uma bênção para a vida da pessoa, porque vai ser prático para ela. Né? Então, quando você está apelando, pense assim, como isso que a gente estudou pode ser uma bênção na vida dessa pessoa? E é para isso que eu estou apelando, para que isso seja prático, palpável e concreto. Você não precisa de forçar a barra, você não precisa de ir além daquilo que a pessoa tem condições de ir, mas não pare meramente no conhecimento mental. Vá para algo prático para que isso abençoe a vida da pessoa. E por fim, orar por aquela decisão dela, né? Esse é aquele momento que ela está aceitando algo que foi aprendido naquele dia, vocês vão orar por isso. E aí terminou o estudo. Depois que encerrou o seu estudo, o que fazer logo em seguida? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para que isso fixe mais na mente da pessoa? Sim. Aliás, deixa eu só dar algumas dicas aqui que eu acabei esquecendo. Eu acho que vale a pena a gente enfatizar um pouco esse apelo. E aí eu já vou Por encaminhando favor. para a conclusão, tá? No apelo, Ok. a gente não precisa e não deve fazer terrorismo com a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Importante. O apelo deve ser algo positivo, certo? Deve ser algo bom para a pessoa. Então, com coronavírus, né? A gente não precisa falar que a pessoa vai morrer. Né? Se você não aceitar, o vírus vai vir e te matar. Não, esse não é um caminho. Né? Enfatize sempre algo positivo. O que vai ser bom? Não enfatize o negativo da pessoa dizer não para Deus. É claro que a gente tem advertências bíblicas também sobre o perigo da gente dizer não a Deus. Mas enfatize o positivo. O apelo precisa ser algo bom, precisa ser algo positivo. A gente já falou isso, né? Quando a gente está apelando, a gente está trazendo para o coração e não apenas para a mente, não é? Outra coisa, enquanto você está apelando, vai tentando levar a pessoa para uma reflexão. Produza nela algum tipo de reflexão para ela pensar naquilo que foi colocado na lição, né? Outra coisa, quando você não dê a ideia que você está tentando tirar uma decisão da pessoa, se inclua também nessa decisão. Eu também preciso disso que eu estou apelando para outra pessoa. Né? E aí você se inclui, não é? Para que a pessoa possa perceber que ela está junto. Né? Você está junto com essa pessoa também naquilo que vai ser feito. E aqui a gente tem essa questão da oração. Estou vindo agora para a conclusão, né, do estudo que você perguntou. Sim. A gente termina a lição, a gente faz uma oração especial em cima disso. Depois da oração, a gente anuncia a próxima lição, cenas do próximo capítulo, né, como a gente costuma ver Aquela em séries expectativa. por aí, não é? A gente anuncia a próxima, cria uma expectativa, e aí a gente pode até bater um papo e tal, mas o ideal é que a gente não demore muito, porque o ideal é que a gente feche aquilo ali e a gente, de repente, em alguns minutos, a gente saia de cena para que a gente não desvie a atenção da pessoa para aquilo que foi estudado. Porque pode ser que depois você muda de assunto e aí ela não fica pensando naquele tema. Então o importante é que a gente termine o estudo, pode conversar alguma coisa ou outra ali, mas logo saia de cena para que depois do estudo a pessoa possa ter chance de continuar pensando naquilo ali. Tá bom? Importante falar sobre isso. Essa estratégia, ela cabe para esse momento, para que as pessoas realmente reflitam. Quando você está estudando a Bíblia, você está vendo coisas novas que vão mudar o seu jeito de viver. Isso não é uma coisa tão simples. Então é importante que você dê espaço para a pessoa. Você que está estudando a Bíblia com alguém, faça isso. Essa estratégia é importante para que a pessoa reflita naquilo que ela acabou de aprender e coloque em prática na vida dela para que ela tenha uma vida melhor. E esse é o nosso objetivo e que a gente
viver eternamente depois. Porque isso que a gente aprende é muito além daqui, né, pastor? Então, Com tudo isso que a certeza. gente está estudando aqui e discutindo aqui hoje é para melhorar a vida de tanta gente e ter uma vida muito melhor do que essa que a gente está vivendo aqui. E a gente vai voltar com mais dicas daqui a pouquinho, mas eu quero dar um oi para quem está assistindo a gente, porque o pessoal está aqui a mil mandando mensagem e eu já vou ler alguns aqui. O Antônio Fernando falou que é um desafio na casa dele, porque ele tem 4 filhos de outra denominação e ele fica preocupado em como atingir, né, testemunhar para essas pessoas dentro da casa dele. Eu acho que um jeito é o testemunho diário, né, pastor? Você concorda que o testemunho dele seria um bom começo? É muito legal receber esse comentário dele. Com certeza, os atos dentro de casa valem mais do que as palavras, na verdade. Então, o testemunho, ele pode ser o grande estudo bíblico que você está dando para os filhos. É lógico que o testemunho não anula as palavras. Você vai, na medida do possível, acrescentando as palavras, mas os atos, eles são muito importantes, a oração por eles também. E sempre tenta trazer para eles um aspecto positivo da sua fé. Como que a sua fé tem sido positiva para você. E a melhor propaganda, digamos assim, é essa positividade, como isso está sendo bom, benéfico. Isso é que vai atraindo as pessoas, né? É isso mesmo. Antônio, muito obrigada pela sua pergunta. O Marcos Vieira falou que é importante conhecer algumas técnicas de evangelismo e abordagens, além do testemunho pessoal. Com certeza, Marcos, é isso que a gente estava falando aqui até agora, que é claro que isso se torna uma experiência. Você não vai falar de nada que você não tenha no seu coração, mas essas técnicas nos ajudam a colocar isso em prática e levar isso de uma maneira mais forte no coração de quem está estudando a Bíblia com a gente. Sabrina Xavier também falou assim: quando eu recebi meu estudo bíblico, havia um material de apoio. Eu achei bastante interessante. Sabrina, é isso que a Igreja Adventista se esforça em criar esses materiais de apoio para ajudar as pessoas a conhecerem mais da Bíblia. Vou aproveitar esse momento para repetir para você que está em casa e que quer ter acesso a esses materiais de forma digital. Você acessa adv.st/estudos bíblicos, adv.st/estudos bíblicos. Lá tem tudo para você baixar, ter no seu celular, ter no seu computador e estudar com alguém, inclusive de forma virtual. Vou aproveitar esse momento também para dizer que você tem como estudar a Bíblia pelo WhatsApp, pela Escola Bíblica Digital. Essa é uma outra ferramenta que a Igreja Adventista tem de estudar a Bíblia de uma forma mais fácil. A gente está com o WhatsApp todo dia na mão, é só você usar essa ferramenta para falar de Jesus, da Bíblia com alguém que está bem interessado, às vezes nem mora perto de você. Então você pode acessar adv.st/dar estudo bíblico. Nesse link você vai abrir uma janela no WhatsApp com o bot, que é um recurso digital que a gente tem, que é um robô que estuda a Bíblia com você, mais uma outra pessoa. Então, o robô vai estar dando as lições ali, vai estar te ajudando com as lições e esses passos, e você vai estar ajudando essa outra pessoa. São 3 pessoas, uma virtual e 2 pessoas reais em lugares diferentes, pelo celular, sabendo mais sobre Jesus, estudando mais sobre a Bíblia. Empolgante esse assunto, pastor. Muita gente interessada nesse assunto, porque faz parte da caminhada cristã, como a gente disse lá no início, não só ter as informações e os conteúdos para a gente, mas sim espalhar isso para que mais pessoas saibam sobre a Bíblia e que Jesus volte logo e a gente melhore a vida de tanta gente também, né? Com certeza, é para isso que a gente está aqui, né? Exato. E a gente tem mais dicas. Aquelas dicas assim, ó, preciosas, que a gente conversou antes aqui de entrar no ar, que eu acho que vão ajudar nesse momento de estudos bíblicos, né? Muito bem. Deixa eu dar algumas dicas falando não, porque a gente grava às Opa! vezes o não, né? O que não fazer. São coisas básicas. Tipo assim, vamos começar de elementos assim, de pontos assim que são fundamentais. A gente Que às marcou um vezes nem horário, precisavam ser, que nem precisavam ser falados às exatamente, mas vezes, a gente né? tem que Mas a ser, gente vai falar. às vezes a gente tem que ser lembrado do óbvio, né? Então, por exemplo, Exato. você marca o horário com alguém e você atrasa. É lógico que tem uma situação ou outra, né? Uma situação inesperada. Então, lógico, a pessoa entende. Mas atrasar estudo bíblico é dar um tiro no pé, né? Você não pode atrasar um estudo bíblico. Você tá assim pedindo para a pessoa desanimar. Então, a gente tem que levar muito a sério em relação aos horários, né? A gente demonstrar para as pessoas que a gente está levando aquilo ali bem a sério. Outro ponto agora com a linguagem.
A gente tem que lembrar que às vezes a gente tem um tempo de igreja e a gente vai adquirindo uma linguagem da igreja, que a gente chama de linguagem denominacional. Então a gente tem que evitar esse tipo de linguagem. Lembra que quem está estudando a Bíblia com você, ele às vezes não é de igreja. Ele não frequenta a igreja, ele não conhece, não é? Então tenta tornar a sua linguagem o mais simples possível. Então às vezes a gente usa termos como a pena inspirada, o espírito de profecia, não é? Nós cremos na pena inspirada, nós cremos no espírito de profecia, mas essa pessoa não tem ideia do que é isso. Então, utilize uma linguagem mais direta, mais clara, né? Para que a pessoa não use jargão, não use muitos jargões. Tente se fazer mais entendido para uma pessoa que às vezes não está acostumada com a linguagem da igreja, não é? E por falar de coisas de igreja, sempre vai haver uma comparação de igrejas nos estudos bíblicos. E esse assunto vai surgir, querendo ou não. Mas o nosso papel como instrutor da Bíblia é não criticar outras igrejas. Não critique outras igrejas. Se concentre naquilo que a Bíblia está falando e deixe a pessoa que está te ouvindo chegar a conclusões em relação à igreja X, Y, Z. Entende? Então é importante que a gente tenha uma boa postura em relação a isso. Deixa a pessoa fazer a decisão sobre igreja X ou Y, mas não torne isso um debate sobre igrejas. Torne isso um estudo da palavra de Deus. E aí você deixa a pessoa decidir por ela mesma. Lógico que quando a gente vai estudando, as coisas vão ficando evidentes, mas você vai trabalhando de uma maneira a não ser explícito numa crítica contra uma igreja X ou Y, né? Outro elemento importante, outro não demore no estudo. Você precisa ali de uns 30, 40 minutos para desenvolver o tema, mas mais do que isso, a não ser que a pessoa queira, né, e peça, não se estenda muito, porque isso vai cansando a pessoa. Então, às vezes, menos é mais, né? Seja sucinto ali nos pontos e não canse a pessoa nos estudos. E um último não aqui para a gente fechar, e esse é importante também, não confie em você mesmo. Nós somos falhos, nós somos limitados e nós não sabemos tudo. Dependa do Espírito Santo de Deus. Não confie em si mesmo enquanto você está dando estudo bíblico. Muito provavelmente você conhece mais do que essa pessoa para quem você está dando estudo, mas não confie em você. Dependa de Deus o tempo todo. Com certeza, até porque é um trabalho em conjunto com Deus. A gente citou de ter alguém junto, às vezes, no estudo, mas Deus, sem ele nesse estudo, não ia adiantar nada. Quero mandar um trabalho abraço para quem... não é? Exato, completamente espiritual. Pastor, até me impactou muito o que você falou lá no início sobre isso ser uma batalha. São duas forças interessadas, né? O bem e o mal. Aquilo ali é um momento de extrema importância para esse grande conflito. O inimigo não quer que a pessoa se converta. Eu achei incrível isso que você disse. E às vezes a gente não lembra da importância e da relevância desse momento em que o bem e o mal estão disputando, então a gente tem que estar em constante oração e dependência de Deus, total. Depois que a gente está, na verdade depois não, ao longo dessa trajetória, dessa caminhada que a gente está com a pessoa interessada, que está estudando a Bíblia, a gente já ouviu tantos conselhos do pastor aqui, do professor Adriane nesse tempo que a gente está conversando, mas assim, eu queria reforçar esse ponto. Como acompanhar essa pessoa, professor, sem tornar isso algo pesado, sem sufocar essa pessoa? Já falamos de gentileza lá no início, sensibilidade. Mais uma vez, deveríamos usar a sensibilidade para acompanhar essa pessoa durante essa trajetória? Com certeza, a palavra sensibilidade é a palavra-chave para nós. É preciso a gente estudar não apenas o tema que a gente vai lidar com a pessoa, a gente tem que estudar a pessoa também para quem a gente está ensinando. E eu digo estudar a pessoa no bom sentido, não para calcular coisas meramente de maneira fria, mas para entender melhor o coração dela. Então, as pessoas elas têm diferentes níveis. Às vezes você está estudando a Bíblia com alguém e essa pessoa
parece estar insaciável, ela quer mais. E aí, o que que você tem que fazer com essa pessoa? Você tem que alimentar mais, trazer mais para ela, não é? Aproveitar isso. Agora, tem outras pessoas que precisam de um tempo maior para processar aquela informação, em termos de entendimento, ou até mesmo para aplicar aquela doutrina na vida dela. Então, se você está percebendo que essa pessoa precisa de mais tempo, seja cuidadoso com ela também. Não tenta correr com ela. Dê o espaço, dê tempo necessário para que ela possa dar o passo no tempo dela, né? Então é muito importante esse tipo de temperatura. A gente tem que medir a temperatura da pessoa, né? Para usar essa analogia, para a gente saber em que momento o que a gente está com ela. Um outro elemento importante para a gente não carregar demais a pessoa é o seguinte: lembre-se que esse processo é um processo não apenas para a mente, mas para a vida dela. Então, digamos que eu estou estudando uma lição com ela ali, eu tenho que pensar, como é que ela vai praticar essa lição durante a semana dela? Certo? Essa é uma maneira da gente poder equilibrar bem, para a gente não sobrecarregar muito no conteúdo cognitivo, mas trazer elementos práticos. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente. Digamos que o assunto seja o sábado. No estudo sobre o sábado, não basta a gente ensinar que o sábado é o dia do Senhor e que ele deve ser guardado. É importante a gente também pensar como é que essa pessoa pode guardar o sábado, no próximo sábado. Às vezes não 100%, mas às vezes na medida que ela pode ali. Às vezes, o que eu posso fazer com essa pessoa também? Vamos fazer alguma coisa junto? No sábado? O que é um culto familiar de pôr do sol? Será que essa pessoa pode participar comigo? Não é? Vem, vamos. Olha, na minha casa a gente tem esse hábito aqui. Você quer participar de um culto de pôr do sol? A gente recebe o sábado, a gente vai comer junto também. Então, mais do que o cognitivo, é trazer a experiência para a vida da pessoa. Não é? Você teve um estudo sobre a igreja. Tão importante quanto estudar na Bíblia o que é a igreja verdadeira, é quem sabe trazer essa pessoa para um grupo da igreja que está fazendo, às vezes, uma atividade social, às vezes vai ter um musical, às vezes, enfim, estou pegando aqui elementos indiretos, mas pode ser também para um culto da igreja de maneira mais direta. Tenta fazer com que essa pessoa tenha uma experiência, não é, com outras pessoas também, para que ele possa sentir um pouco aquilo que é o estudo dele. E com isso a gente não vai ficar apenas jogando informação na cabeça dele, como foi a preocupação da sua pergunta, não é? E tentando fazer com que ele vivencie, tenha chance de vivenciar as coisas que ele está aprendendo com outras pessoas. Com certeza. E tem a ver também com essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo a dizer pra gente qual que é o momento, né? De dar os passos que, quando falar sobre algo né? Enfim, essas práticas novas, às vezes, a vida da pessoa vai mudar com essas coisas que ela tá aprendendo. E outra coisa que a gente precisa, claro, né? Com muita oração, só assim a gente vai poder ouvir a voz do Espírito Santo, estar conectado com Deus, mas o momento de apelar para uma decisão mais firme, uma decisão mais real, completa, que é o batismo. Para isso também precisa de sensibilidade. Qual é o momento para isso? Muito bem, essa é uma excelente pergunta. De novo, a sensibilidade é a palavra-chave, né? Mas se a gente pensar na série dos estudos bíblicos, existe um estudo bíblico que vai abordar o tema do batismo, com diferentes títulos, nomes, mas cada série vai ter um ali, do batismo, né? Normalmente ela estará mais para a fase final da série. Não significa que é o último estudo, mas ele já está se encaminhando para as lições finais, certo? Até mesmo porque precisa ter uma base ali. E essa base, a série de estudos, ela vem numa sequência, seja qual for a ideia é que ela comece sempre com a ideia de conversão, com foco em Cristo, né? Aí depois você vem para um doutrinamento, que é uma explicação do que significa ter um relacionamento com Cristo, né? E aí depois a gente vem para o estilo de vida, que é como viver essas coisas que a gente acabou de aprender. De uma maneira microcósmica, vamos dizer assim, isso aparece em cada lição. Mas isso tem que aparecer também na sequência das lições. Começando mais com a conversão, depois indo para a doutrinação, ensinamentos, né?
e depois para o estilo de vida como viver. Então, a gente tem aqui mais ou menos a analogia de uma roda, onde a gente tem o cubo principal, que é a conversão, depois a gente tem os raios saindo do doutrinamento, e a gente tem o aro final, que é o estilo de vida. Por que eu estou dizendo essas coisas? O batismo vai ser algo do estilo de vida dele. Não que ele vai praticar todo dia, mas que ele vai ter uma prática pontual, ele vai praticar aquilo, ele vai ser batizado e ele vai ter uma vida diferente com Cristo, certo? Então, a gente vai carregar isso mais no estudo bíblico do batismo, obviamente. Mas se a gente não foi trabalhando antes daquela lição os apelos que a gente já mencionou e a importância de trazer Cristo para cada lição, a conversão, a experiência de cada tema, a gente tem que construir isso a cada lição. De maneira que quando chegar na lição do batismo, isso vai ser, digamos, o clímax desse processo. Mas se a gente não apelou lição a lição, a gente não trouxe a importância de Cristo, a importância das aplicações e deixou chegar para a lição do batismo, é só se o Espírito Santo fizer um milagre muito grande, tá bom? Mas essa não é a sequência natural. A sequência natural, o Espírito Santo já ir trabalhando com ela, lição a lição, para que agora seja um clímax bastante interessante desse apelo mais bonito. Então a gente já foi construindo sutilmente, paulatinamente, até que chegou agora no momento em que esse balão que foi soprado, ele vai começar a voar, não é? Então vamos dar aqui também algumas dicas importantes. Claro, por Nesse favor. apelo para o batismo, a gente se engana muito. Sabe por quê? Isso vem um pouco da experiência dos estudos. Às vezes a gente está crente que a pessoa vai aceitar, mas ela não aceita. Não é? Isso Ixi, e acontece. aí, como é que faz? Como também tem o oposto. A gente está crente, ou está incrédulo, né, melhor dizendo, na sequência dos estudos está pensando, essa pessoa, na maneira como ela reage nos apelos individuais, ela não vai aceitar o batismo. E aí essa pessoa vai e aceita. Quer dizer, então o ponto que eu gostaria de trazer é, não subestime ninguém nesse ponto negativo. Mesmo que ele deu sinais que você entendeu, que você acha que ele não vai aceitar, não tenha medo no sentido aqui de não apelar. Apele também, porque a gente pode se surpreender com a reação da pessoa. E mesmo se você achava que ia ser sim e veio um não, não tem problema também, a gente continua nesse processo, né? Uma coisa a gente não pode deixar de fazer, a gente não pode deixar de apelar, a gente não pode esperar que a decisão parta unicamente da pessoa. A gente pensa assim, bom, mas isso é o Espírito Santo que tem que trabalhar na decisão dessa pessoa. Sim, isso é verdade. Mas você é parte do trabalho do que o Espírito Santo está fazendo ali. Ele está te usando nesse momento. Então, algumas pessoas, elas precisam, no bom sentido, de um empurrãozinho maior. E nós precisamos, com muito jeito, motivar essa pessoa para isso. Já tem gente que a gente não deveria forçar demais, a gente tem que ser mais cuidadoso. Então não vá muito com ele, dá mais espaço, né? É lógico que não tem receita de bolo aqui. É o Espírito Santo dando a gente discernimento. Quando a gente precisa de dar ali uma mãozinha, não é? Forçar um pouquinho mais o apelo. E quando é que a gente precisa recuar um pouco para a gente também não estragar, digamos assim, o diálogo, não é? Então, qual o que a gente tem que fazer no fundo? É difícil a gente falar assim em abstrato, né? Na situação concreta de cada um de nós, devemos orar para que o Espírito Santo nos dê sabedoria. Às vezes a pessoa precisa que a gente apele um pouco mais. E às vezes a pessoa precisa que a gente seja mais cuidadoso para que a gente não force a pessoa. Então, a gente tem que depender do Espírito Santo para a gente ter essa sabedoria no momento de acordo com o momento que a pessoa está vivendo. Com certeza. Vou repetir algumas coisas que foram ditas aqui sobre apelo para fixar na sua cabeça que está em casa. Seja sensível, não subestime a pessoa, não deixe de apelar e ore sempre para que o Espírito Santo te dê sabedoria. É esse resumo sobre apelo, né, pastor? Com certeza.
É isso mesmo. Pessoal que está em casa tá mandando mensagem ainda aqui. E eu queria mandar um abraço aqui para Belina Tavares, está mandando um abraço também para toda a família. Está dizendo que fala muito de Jesus para as pessoas, manda áudios, também dá estudos bíblicos. E fala que é um pouco tímida, mas que ela não desiste. Tá certíssima, Belina, não desista. A gente está dando dicas aqui importantes para você ter esse trabalho de estudar a Bíblia com alguém de uma maneira mais positiva. André Nascimento, o André está perguntando aqui como escolher o melhor estudo para passar, já que existem tantos pastores. Você sabe responder isso para ele? Como decidir qual o melhor estudo para a pessoa? Essa é uma excelente pergunta. Como é que é o nome dele mesmo? Só me lembra o nome dele? André Nascimento. André, excelente pergunta, André. E olha, a gente tem uma oferta de vários estudos. Se eu disser para você que um é melhor do que o outro, eu estaria sendo injusto com os estudos, porque todos eles estão bem preparados. Agora, deixa eu só dar uma dica. É importante que você mesmo tenha um contato com os estudos, porque pode ser que você tenha, digamos assim, uma maior familiaridade ou gosto maior por um deles. Então consulte os estudos e veja, olha, eu gostei mais dessa abordagem. Não quer dizer que ele é melhor do que o outro, quer dizer apenas que você teve digamos assim, uma identificação melhor com esse estudo. Então use esse estudo. Isso acontece. Agora, pode ser também que você vai ganhando familiaridade com vários estudos e aí você pensa na pessoa para quem você está estudando a Bíblia. Qual é o tipo de estudo que vai ser melhor para esse perfil de gente que eu estou estudando? Então aí você também pode fazer a escolha baseado na pessoa. E aqui vem essa sabedoria do dia a dia, e com muita oração a gente escolhe aquilo que a gente, guiado por Deus, pensa ser o melhor para a gente e também para a pessoa. Claro, com certeza, porque a gente também faz parte, né, dessa construção sobre a Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer para esse nosso amigo que está interessado. Só queria ler mais um aqui que eu vi no Facebook. A Ana Maribel falou assim: ontem um amigo me pediu para enviar estudos bíblicos para ele e eu não estou sabendo como fazer isso. Tem como me ensinar? Claro, Ana Maribel, a gente ensina para você. Você manda para ele o link assim, ó, adv.st barra quero estudar, adv.st barra quero estudar. Esse é um outro link, a gente já passou um outro link agora há pouco da Escola Bíblica Digital, mas esse é um link para a pessoa que quiser estudar diretamente com o chatbot, também tem essa opção. Então é adv.st barra quero estudar, tá bom, Ana Maribel? Respondida a sua pergunta. E vou relembrar para você que está em casa 2 links que a gente passou durante essa live, que é da Escola Bíblica Digital para você estudar com alguém junto com o chatbot. Ele vai estar guiando você com 3 estudos bíblicos diferentes. E é adv.st barra dar estudo bíblico. Outro link que a gente passou aqui é o adv.st barra estudos bíblicos. Lá tem todos os estudos bíblicos da Igreja Adventista reunidos de forma digital para você baixar, ter no seu celular, ter no seu computador e estudar com um amigo, principalmente nesses momentos de quarentena, que a gente está distante fisicamente, mas a gente pode fazer várias coisas de forma digital e graças a Deus pela tecnologia, por isso a gente não pode parar de pregar o evangelho por aí. Pastor, últimas palavras que você tem para quem está aí com um receio de começar a estudar a Bíblia com alguém, mas quer começar, mas está com um pouquinho de medo. Relembra para essa pessoa o quão importante ela pode ser na vida de alguém, na salvação de alguém. Excelente pergunta, Maureen. Uma boa maneira de a gente terminar assim, né? Concluir para alguém que está interessado em estudar a Bíblia. Ninguém nasce sabendo. Isso a gente já sabe, né? Essa máxima de várias coisas. A gente não aprende a ensinar do dia para a noite. A melhor maneira da gente aprender algo é fazendo. Então, teste, se lance a fazer isso, não é? Muita gente pode falar assim, eu acho que eu não levo jeito para dar estudos bíblicos. Será? Você já deu algum estudo bíblico? Então dê o primeiro, né? Eu creio que você vai se apaixonar, você vai gostar. Deixa eu colocar 2 lados da moeda aqui. Não pense que no estudo bíblico o único abençoado é a pessoa com quem você está estudando. Você também é grandemente abençoado, porque você vai se tornando um instrumento nas mãos de Deus e você vai entendendo melhor a palavra de Deus, não é? A melhor maneira que nós temos de aprender algo é ensinando. Os melhores aprendizes são os professores.
não é? Porque quando a gente ensina, a gente precisa aprender bem, não é? Então, quando você está dando estudo bíblico, você vai se aprofundar mais no conhecimento da Bíblia, e esse conhecimento vai abençoar a sua vida profundamente. Um outro lado bonito é que a nossa vida não é a mesma quando a gente participa da transformação da vida de outras pessoas. Isso a gente já mencionou no início da nossa conversa, né? Não existe uma sensação melhor do que você participar da transformação de alguém por meio do estudo da Bíblia. E a gente também vai sendo transformado. É uma alegria fantástica essa experiência que nós temos. Dicas apenas de materiais que você pode pensar assim, olha, mas eu queria conhecer um pouco mais, né? Para eu ter um pouco de base, para quando eu estiver estudando a Bíblia. Então vai aqui, eu não quero avolumar muito a lista para você, mas duas dicas. A gente tem um livro que aborda as nossas doutrinas adventistas, chamado Nisto Cremos. Pegue o Nisto Cremos, é Boa uma dica. sequência de estudos doutrinários, certo? Leia com atenção, ali é a base dos nossos estudos bíblicos. Os estudos bíblicos são uma simplificação do Nisto Cremos, não é? Então, dá uma olhadinha no Nisto Cremos. Você quer aprofundar um pouquinho mais? Existe também um livro publicado e traduzido pela Casa Publicadora Brasileira, chamado Tratado Adventista de Teologia, com várias doutrinas ali. Você quer se aprofundar? Leia também os capítulos desse livro. É lógico que você não vai passar tudo isso para a pessoa com a qual você está estudando, mas isso vai te dando uma base melhor na hora de você pensar os conceitos, né, e simplificar para ela também. Você não vai passar para ela todas as coisas, mas você, com bastante sabedoria, vai aplicando essas coisas enquanto vai trabalhando o estudo bíblico, tá bem? Lembre-se também de se aproximar de pessoas que já dão estudos bíblicos. Essa é uma boa dica, não é? Que ela pode passar para você algumas coisas interessantes que vêm da experiência no dia a dia. Lembre-se que, para esse tempo de quarentena, a gente tem classes bíblicas que funcionam pela TV Novo Tempo, não é? Tem escola bíblica, então a gente também pode ser um braço Exatamente. para ajudar a Novo Tempo. Nisso daí a Maureen pode dar mais detalhes, né? E nas igrejas nós temos Claro. classes bíblicas também. A gente focou aqui no estudo bíblico individual, mas na igreja a gente tem classe bíblica. Então o que a gente falou aqui se aplica também para pessoas que às vezes você não está dando estudo bíblico, mas você pode convidar para participar da classe bíblica dada na igreja. E aí você pode aprender com alguém que já está trabalhando na classe bíblica. Se envolva na classe bíblica da sua igreja, ajude quem já está fazendo o trabalho ali, porque com isso você pode aprender, não é? E trazer mais pessoas para a classe bíblica também. Com certeza. Você falou da classe bíblica, inclusive nos domingos agora, vai ter classe bíblica a partir desse domingo. Começou no domingo passado, na verdade, as classes bíblicas com o pastor Luiz Gonçalves, todos os domingos às 7h30 da noite na TV Novo Tempo, falando principalmente sobre Apocalipse, que é um assunto que muita gente tem interesse, tem dúvidas. Então fica aí mais um convite para você na TV Novo Tempo, todos os domingos às 7h30 da noite. Pastor, muito E vale a obrigada pela pena, sua Maureen, participação. desculpa Por só colocar o favor. último ponto. Enquanto está tendo essa classe bíblica virtual, digamos, o pastor colocando, o pastor Luiz Gonçalves, outros pastores também, o trabalho que eles fazem lá é essencial, mas nunca vai substituir o trabalho pessoal de alguém que se aproxima das pessoas. Então, Claro. convide o seu amigo para participar dessa classe bíblica, ouvindo o que o pastor está falando, mas seja também esse agente pessoal que está conversando com ele, tirando dúvidas, né? Trazendo mais material, porque esse trabalho pessoal, ele nunca será substituído por um trabalho mais abrangente que os pastores estão fazendo. Com certeza. A gente falou lá no início, né? Isso é um momento de amizade, é pessoal mesmo o momento do estudo bíblico. Pastor, muito obrigada pela sua presença. Foi muito enriquecedor para a gente. Eu tenho certeza que para quem está em casa também. Vamos marcar outras oportunidades para a gente conversar sobre outros assuntos também. Obrigada. Com certeza, foi um privilégio. Muito obrigado, viu? Um abraço a todos. Obrigada, pastor. Você pode orar para a gente terminar, então? Claro. Oremos. Nosso Pai amado, muito obrigado porque no meio de tanta incerteza, no meio de tanta complexidade, o Senhor nos abençoa com a sua palavra.
Obrigado pela bênção que é termos a Bíblia conosco. Obrigado porque por meio dela nós aprendemos coisas que transformam a nossa vida. Mas ajuda-nos a sermos também elementos e agentes de transformação na vida de outras pessoas. Que possamos estar nas tuas mãos, Pai, para que outras pessoas sejam abençoadas também. Nesses dias de quarentena, que nós possamos aproveitar esse momento que as pessoas estão se abrindo mais para a tua palavra. Que possamos estudar a Bíblia com elas, que teu Espírito nos conduza nesse processo. E ajuda-nos também a fortalecermos as iniciativas que a tua igreja tem feito de maneira virtual, as classes bíblicas virtuais, a TV Novo Tempo, também o evangelismo que é feito de maneira via internet, que nós possamos convidar pessoas para esses trabalhos e também que nós possamos ser esse amigo que está do lado, apoiando e trazendo essa abordagem mais pessoal para a transformação dessas pessoas. Pai, que por meio desse trabalho nós possamos ser instrumentos para a transformação de diferentes pessoas e com isso o Senhor possa voltar a este mundo para nos levar para um lugar melhor. Abençoa cada um de nós nessa tarde e nesse início de noite também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você de casa, muito obrigada por ter participado com a gente. Já sabe, né? Essa live fica disponível. Se você chegou do meio para o fim, chegou no finalzinho, teve muita coisa boa do início até aqui. A gente falou tanta coisa interessante. Eu sugiro que você volte e assista de novo, porque vai ficar disponível. Também lembre-se de compartilhar esse conteúdo com pessoas que você conhece, para que elas saibam desse conteúdo também. Um abraço para vocês. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.